Olá, tudo bem com você? Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade à série sobre depressão. Eu havia falado que nós iríamos focar na depressão nas relações familiares e também nas relações de trabalho. Verifiquei a necessidade de introduzir uma pequena ênfase nas relações no âmbito escola. Por quê? Porque o âmbito escola é a continuidade do âmbito familiar, não é verdade? E esse indivíduo, ele precisa ser fortalecido para chegar nesse ambiente com maior qualidade de enfrentamento. Vocês lembram do indivíduo 1 e do indivíduo 2? Aquele indivíduo 2 que foi fortalecido nas suas emoções, que foi capacitado diante das condições conflitantes para persistir, para continuar e se fortalecer emocionalmente, porém, tendo como prioridade a continuação e o mantimento dessas relações. O que ocorre com isso? Não é regra que o indivíduo ele vai enfrentar uma condição de conflito e ele vai desenvolver a depressão, não é isso. Porque isso depende de como ele vai reagir. Situações conflitantes de estresse, de ansiedade, iremos vivenciar em todo o tempo. E são até importantes para que nós tenhamos aí um impulsionar em seguir, em andar para chegar num determinado objetivo. Se é para estudar, se é para uma entrevista de emprego, ficar ansioso no já aquele estímulo, né, de estudar mais, de se preparar mais, de se capacitar. Então, o estresse e a ansiedade, ela faz parte também dos nossos comportamentos. Quando esse estresse e essa ansiedade, ela é extrema, exacerbada, e esse indivíduo não tem fortalecimento emocional, aí pode ocorrer sim o início de um processo de depressão. Por isso que é tão importante o fortalecimento das emoções, né? A resiliência diante dos momentos ou das situações de conflitos para lidar melhor com cada situação e seguir em frente. Todavia, nem todo indivíduo vai conseguir se adaptar e sobressair diante dessas situações. Por isso que é de suma importância esse fortalecimento emocional já no início, nas relações familiares. Sabemos que o indivíduo, a literatura nos mostra que o indivíduo de 0 a 3 anos, ele necessita de cuidados diferenciados para fortalecer o seu sistema emocional. Precisa de suprimento das necessidades básicas. Quais? Necessidade de alimentação, não ser privado, de higienização, de proteção, cuidado no geral como um todo, carinho, amor, atenção, todas essas necessidades são de suma importância para o fortalecimento das emoções nessas primeiras fases da vida. Então vamos sempre lembrar daquele indivíduo que ele é fortalecido e daquele indivíduo que é estimulado a regredir por conta de palavras, de comportamentos aversivos. Quem não viu esse vídeo pode retornar e dar uma olhadinha, tudo bem? Ali foi só um pequeno exemplo, mas a gente pode ampliar com todos os contextos que a gente observa na nossa sociedade. E quanto a esse fortalecimento, quando esse indivíduo chegar nas relações escolares, ele vai começar a enfrentar outros tipos de dificuldades, porque inicialmente tem coleguinha que morde muito, que agride fisicamente e até intenso. Eu já observei relatos de casos de que, por conta de uma agressão física, a criança sofreu um traumatismo craniano grave na escola. Então, realmente tem condições que são até intensas. E como esse indivíduo ele vai reagir diante daquela agressão? Se ele não tiver esse sistema emocional fortalecido e também
temos que sempre pensar que não é regra que diante de um conflito, diante de uma dificuldade, todos irão desenvolver um processo de depressão ou não irão. Cada pessoa vai reagir de uma forma. No entanto, com as nossas emoções fortalecidas, há uma grande chance de minimizar esses efeitos agressores no quesito de absorção interna. Então, essa absorção vai ser bem menor. Dando continuidade a esse pensamento, o indivíduo, até mais ou menos uns 7 anos, ele tem as suas necessidades voltadas para o interno, para ele, né? A boneca é minha, o carrinho é meu, a comida é minha, a mãe é minha, o amigo é meu. Depois, quando ele passa dessa faixa etária, após os 7 anos, ele começa a voltar essas necessidades para o externo. E aí, chegando na fase da adolescência, o que acontece? Ele vai voltar-se para o externo, por quê? Porque determinado grupo é mais legal, porque aquela garota tá me chamando a atenção, aquele garoto tá me chamando a atenção, eu preciso usar essa roupa, eu preciso usar esse sapato, aquela marca que ele usou. Então, o outro é referência. E esse desenvolver da identidade para estabilizar no quesito de autorrealização, ela é dada em um processo de continuidade. Vai sim se estabilizar a questão de uma identidade voltada para o que eu desejo para minha vida, porém ela é contínua, ela vai se adaptando, se fortalecendo de acordo com os valores que vão sendo construídos no decorrer das fases da vida. E esse indivíduo, quando ele chega na fase da adolescência, começa aí, inicia-se um processo de muitos conflitos, porque vem as alterações hormonais, as transformações físicas, tudo vai se transformando muito rápido. Às vezes a gente vê um jovem, um mês depois, ele está totalmente diferente, não é verdade? Então, imagina todo esse processo de mudança rápido, contínuo, além dessa necessidade de autorrealização, porque a autorrealização do adolescente é diferente da autorrealização do adulto. E essa exigência dele mesmo para com o que ele pensa do meio para ele é muito intensa. Agora, vamos imaginar esse indivíduo com todo esse conflito de mudanças e aprimoramento, ele ainda está em um ambiente no qual ele é excluído, talvez por ser baixo, por ser magro, por ser alto demais, por ter uma estrutura corpórea com relação a peso diferenciado do que eu desejo, por falar com um tom que, de repente, para aquela determinada pessoa tem alguma relação com outras questões, nós iremos falar sobre isso depois em outros vídeos, como é importante essa questão, e ele começa a sofrer inúmeros impactos negativos de exclusão, de conflito, de sobrecarga emocional. É muito difícil para esse indivíduo, ainda em processo de desenvolvimento. A ciência já aborda que essa região pré-frontal, o córtex pré-frontal, ele termina o seu desenvolvimento, ou seja, completa, lá em torno dos 20 anos. E algumas literaturas ainda diz que 24 anos. Essa região cerebral, ela é super importante no processo das emoções, no processo do desenvolvimento das suas habilidades, das suas competências, né? Nessa questão do quesito de mostrar produtividade. Então, tem uma relação assim intensa com os comportamentos emocionais. Então, o que dizer com todas essas condições de uma faixa etária que não agrega? Por isso que é de suma importância os líderes, o corpo diretivo das instituições, observar, analisar, preste atenção no seu aluno, no comportamento dele. Ele está regredindo
ou não, ele está agora apresentando um comportamento de agressividade. Houve uma alteração aí que ele não é mais a mesma pessoa. Analise, se aperfeiçoe, busque cursos, seminários, de preferência, introduzir no seu quadro de colaboradores um especialista voltado para comportamento humano, para intervir com ações de promoção e prevenção diante dessas situações, porque é de suma importância isso para as nossas vidas. O Brasil, especificamente o estado de São Paulo, tem o maior número de pessoas com depressão do mundo, devido às condições estressantes, os fatores agressivos que essa população sofre. Então, para não dar continuidade, o vídeo ficar muito longo, vamos ficar por aqui dessa vez. Obrigada pela sua atenção, espero ter contribuído e que as nossas relações, a partir do conhecimento, venham se fortalecer e melhorar a nossa saúde emocional. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.